Ei, gente, estamos de volta com mais um podcast da Docton TV, o 100 Ponto Final. E neste mês de outubro, não poderíamos deixar de falar, olha, sobre esse símbolo aqui que muitas pessoas carregam no peito durante esse período de outubro, essa fitinha rosa. Nós vamos falar também sobre o significado, o porquê, né, da fitinha rosa, que é um momento de reflexão, é um mês dedicado à reflexão, a reflexões e também divulgações de ações, de trabalhos e um espaço, né, Débora, para que a mulher lembre sempre de se analisar. E aí, nós temos hoje duas profissionais do núcleo daqui de Caratinga que vai falar um pouco mais sobre este mês, que é o mês Outubro Rosa, que é celebrado também, não só no Brasil, olha que interessante, em vários países celebram este mês como Outubro Rosa. A gente percebe também aqui em Caratinga o coreto. Ontem à noite, Débora, eu já vi o coreto todo iluminado de rosa. E nós vamos falar mais sobre estas ações que acontecem, essa simbologia, né? O Cristo Redentor também, muito famoso. Vários monumentos, né, no Brasil que são iluminados de rosa. Eu acredito que nos outros países também, né? E aí a gente se pergunta, beleza, eu sei que é o Outubro Rosa, mas de fato, o que se trata o Outubro Rosa? O que é abordado? O que significa essa fitinha no peito? E para conversar sobre esse assunto, nós temos duas convidadas super especiais. Obrigada pelo convite desde já. Eu sei que a vida de vocês é uma correria, ainda mais nesse período. Nós vamos conversar com a Carla Provetti, ela que está representando o núcleo aqui de Caratinga. Antes a gente falava o núcleo do câncer, né? Hoje agora mudaram a nomenclatura. Né? E a Nara Faria, ela que é enfermeira voluntária também do núcleo. Obrigada a vocês por aceitar o nosso convite, viu? Sejam bem-vindas. Para nós é importante divulgar, né? Tanto o trabalho do núcleo quanto essa questão do Outubro Rosa, né? Dessa consciência. Pois é. Eu acho que a gente deve começar com essa pergunta. O que é o Outubro Rosa? É só para mulheres, mas que tipo de assunto se aborda no Outubro Rosa? Olha, é muito importante sempre chamar a atenção para questões, né, relacionadas à nossa saúde, à nossa vida. Então, esse mês é um mês que a gente busca chamar a atenção para a questão do câncer de mama, né? E, às vezes, passa-nos despercebido esse cuidado conosco mesmo. Então, é um mês em que a gente foca nesse cuidado específico para o câncer de mama. E agora também tem o câncer do colo de útero, né? Que foi ampliado, acho que entrou também junto no Outubro Rosa, né? Os dois agora, né? Inicialmente a campanha, ela, né, como você falou, ela deu início nos Estados Unidos e foi através da Corrida da Cura, na verdade, especificamente para o câncer de mama, mas anos seguintes teve a junção para que se fosse abordado nesse mês tanto a prevenção do colo do útero quanto a prevenção do colo do câncer, do colo do útero e do câncer de mama, né? Teve essa junção para que falasse especificamente sobre a saúde da mulher e sobre esses cânceres que são acometidos, especialmente ali naquela faixa etária da fertilidade. Sim. Existia um tabu para falar sobre esse assunto, por isso que foi determinado, isso é uma curiosidade minha, por isso que foi determinado um mês específico para tratar sobre esse assunto? Na verdade, se nós formos olhar o calendário de saúde, todos os meses nós temos alguma cor. É incrível, né, Débora? A gente então, comenta. Assim, por exemplo, o Agosto Dourado, onde nós falamos ali especificamente da amamentação, que também é uma campanha não só nacional, né, é internacional. Assim como depois que a gente sair do Outubro Rosa, nós vamos entrar no Novembro Azul, nós vamos ali falar da saúde masculina, né? E sobre o câncer de próstata. Enfim, então o calendário de saúde, ele é colorido, né? Então, assim, especificamente, colocou o rosa para falar sobre a saúde da mulher no câncer de mama e colo do útero. Mas é bom a gente lembrar que a saúde é o ano todo, né? Esses meses são escolhidos realmente para chamar atenção para o assunto, né? Sensibilizar, né? Para que eu falo bastante a respeito, assim, da questão do aleitamento. Quando foi em Agosto Dourado, assim, a gente deve falar de amamentação o ano inteiro. A gente deve falar de câncer
o ano todo. A gente deve falar de prevenção e de saúde todos os dias, sim, né? Na verdade, os meses ali, essas cores, elas são mesmo para chamar atenção, para sensibilizar a população como um todo, né? Não só aquelas pessoas acometidas, mas toda a população. Afinal de contas, todas nós somos suscetíveis. Sim. E você falou de tabu. Nós sabemos que existe sim um tabu com relação à palavra câncer. Sim, a gente ainda vê, a gente ainda vê pessoas que não falam o nome da doença. E, gente, nós não temos como fugir da realidade que nós vivemos. É uma realidade, infelizmente, muito presente. Quantos casos o núcleo hoje está tendo? Eu fiquei impressionada, você falou, 100 mulheres em acompanhamento hoje só com câncer de mama. Então, como não falar? Então, nós temos que perder esse medo. E não adianta, eu não vou no médico com medo de encontrar alguma coisa. Muita gente não vai por medo, sim, eu escuto muito isso. Mas você não vai encontrar algo que não exista. Então, se cuidar é para todo dia. E a gente fala em prevenção. Prevenção não é exame. Prevenção é autocuidado. Então, como que está o meu ritmo de vida? O estilo de vida. Né? Meu estilo de vida. Eu tenho horário para me alimentar, né, com tranquilidade? O meu sono, como que está? Eu estou muito conectada, que eu nem consigo me desligar à noite. Eu consigo reservar um espaço do meu dia para uma atividade que me dê prazer, um hobby, uma atividade física. Então, isso é prevenção. Você tem um estilo de vida que vai te auxiliar na manutenção da sua saúde. Porque se eu vivo numa pilha, no estresse o tempo inteiro, não tem corpo Você está baixando muito a sua guarda, abrindo aí, né? Então, nós somos um ser, doenças, holístico, né? Corpo geral. e mente. A gente precisa estar cuidando de tudo ali o tempo todo, para buscar esse equilíbrio que, consequentemente, nos trará saúde. Isso é consequência, né? Como nós falamos anteriormente, né? Nós estávamos falando ali que falar sobre prevenção é falar sobre o autocuidado. E sobre o autocuidado fala também sobre se conhecer. Então, será que nós estamos tendo esse tempinho para nos conhecer, para se olhar, para olhar no espelho, para tirar um tempo para identificar se há alguma diferença ali em relação ao meu corpo? Nós estávamos falando sobre isso também, né? Porque às vezes na correria e a mulher de hoje, né, tem múltiplas funções, né? Então, assim, automaticamente a gente tem um dia corrido, agitado, é mãe, é empresária, né? Às vezes trabalha fora, enfim. Nesse contexto de correria, será que tem sobrado um tempo? Será que a gente tem tirado um tempo para se olhar, para se cuidar, para se enxergar, para se tocar, né? Exatamente. Que é o tema da campanha. E isso faz muita diferença, né? Entender o corpo, conhecer o corpo, para que quando venha surgir, não venha alguma alteração, né? A gente consiga perceber de imediato. E isso é também, né, a questão da identificação precoce. Sim, que é muito Começa importante. comigo. Sim. Ô Nari, você falando isso, quais são os primeiros sinais de alerta que a mulher pode perceber no seio mesmo? Qualquer alteração na mama, seja ela de coloração, seja ela de inversão de mamilo, né? O mamilo, ele tá invertido, ele mudou, né? Ele tá... Porque, assim, não é qualquer inversão, porque tem mulheres que têm o mamilo invertido naturalmente, né? Assim como é uma alteração que há... Por isso que você precisa conhecer. Se eu tenho um mamilo protuso e de repente eu começo a observar que há uma mudança ali no meu mamilo, ele está ficando invertido, a minha pele, a pele do meu mamilo, ele está mudando, está tendo ali como se fosse um aspecto mais áspero, né? Se eu estou tendo uma vermelhidão, ou talvez não, às vezes não são sinais tão visíveis, mas ao me tocar eu consigo identificar qualquer sinal. Então, assim, eu não preciso ser especialista, né? Eu achei que tá diferente, achei um nódulozinho, até nas axilas também, né? Tenho que saber fazer essa avaliação do exame de toque mesmo, de palpação, de mama, e buscar ajuda sempre a qualquer sinal de mudança, né? E tem uma idade específica para a mulher começar a se tocar? Por exemplo, ver se tem alguma imperfeição na mama? Existe uma idade?
falar? Pode falar. Então, geralmente, a partir de 40 anos, né? A campanha, ela coloca muito isso, a questão dos 40 anos. Mas isso não significa que você não tem que se cuidar antes disso e também não significa que você possa ser acometida por um câncer anterior a essa idade, né? Então, assim, as avaliações das mamas, elas têm que ser feitas sempre. Sim. Então, assim, eu tive a oportunidade, quando ainda estava em estágios de faculdade, de cuidar de uma pessoa específica que foi acometida pelo câncer. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ela falou assim, todas as vezes que eu fui ao UBS, ou que eu procurei ajuda, que eu fui ao médico, e eu também nunca me atentei a isso, eu nunca fui examinada nas mamas. Nas mamas, quando eram Então, assim, foi fazer o exame do colo do útero, mas nunca foi avaliada as mamas. Chegava, fazia o exame e pronto. Eu também, nunca fui. Sério? Eu tive microcisto no útero. Isso nova, né? Aquelas dores menstruais horríveis. Aí a gente foi descobrir, eu tinha microcisto no útero. Só. Então, mais nada. Pois olha só. aí a gente percebe. Já aconteceu isso comigo também, de não ser examinada a mama. Achei muito estranho e troquei de profissional. Pois Por isso que eu te perguntei da questão da idade. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive ali o microcisto no útero. Eu deveria ter sido avaliada de uma forma mais completa? Se olhando isso por inteiro. Não apenas em específico aquela situação que estava cometendo. Porque pode ser mais raro, mas pode acontecer. Eu precisei fazer uma biópsia na mama com menos de 30 anos, porque a médica achou um nódulozinho, aí foi ver, era só uma calcificação. Eu tinha feito plástica, eu tive muita fibrose da plástica. A mama da mulher é muito peculiar, né? Cada uma tem uma mama Aí depois diferente. também, com os 30 e poucos, precisei fazer ultrassom, porque antes dos 40, a mamografia, né, não é... Mas aí você faz um exame de imagem, precisei fazer algumas vezes, porque sempre os médicos ficavam cismados que eu tenho muita fibrose da plástica, do resultado dessa plástica, dessa redução que eu fiz. Aí precisei fazer biópsia, ultrassom antes dos 40. Escolher o profissional é um passo muito importante. Você tem que procurar alguém em quem você confie. Porque, por exemplo, poucos dentistas fazem exame de toque do câncer de boca. Alguns dentistas que a gente vai fazem a palpação dentro da boca para ver se encontra alguma coisa diferente, algum tecido diferente. Não é comum, mas a gente encontra profissionais. Mas é o ideal. Ligados. É o ideal. Assim como a gente está falando, né? Da avaliação também relativamente comum, né? Sim. Então, são muitas questões. Aí, se tratando disso, já que você falou, antes dos 40 anos, a mama tem a tendência, né, de o tecido mamário é mais enrijecido. E aí é por isso que não é feito mamografia ou tem-se maior dificuldade nos achados devido à consistência da mama. Então, por isso que a idade ali, preferencialmente, da mamografia é a partir dos 40 anos, que deve ser feita anualmente. Sim, e o histórico familiar também conta muito com o câncer de mama. Porque se a mulher já tem histórico familiar de câncer de mama na família, ela deve ficar mais atenta, conversar com seu médico, passar essa informação, porque também são pessoas que estão ali num grupo que devem ter um cuidado, né? Especial, né? Ser acompanhado. E eu estava lendo antes de vir aqui para o programa que é o câncer mais comum no mundo, né? E as mulheres são muito acometidas, né? Eu acredito que, assim, tanto pela mudança do estilo de vida, aí a gente entra em alimentação, volta a falar sobre a correria do dia a dia, o sono, menos filhos, né? A mulher, na verdade, ela está ali o tempo inteiro propícia aos hormônios que podem, né, gerar essa situação, inclusive falando de amamentação, quem amamenta é também fator protetivo, né, para o câncer de mama. As mulheres têm menos filhos, amamentam por mulheres que amamentam por 2 anos ou mais têm 10% a mais de chance de não desenvolver. Olha. Agora você então, falou só do menos filhos. O que isso interfere? Porque quando você tem 8 filhos e você amamenta 8 filhos, olha bem, a diferença de exposição que você, né? menor do que uma mulher que teve 2 filhos e amamentou 2 meses, 3 meses. Era muito comum que a mulher tivesse muitos filhos e que o filho mamasse no peito por um ano. Por muitos meses seguidos, então, se a gente for fazer esse cálculo, por exemplo, antigamente as mulheres tinham
9 filhos, 10 filhos, 11 filhos. E às vezes escadinha. Aham. Então, quando ela terminava uma gestação, ela iniciava estava a amamentação amamentação. e depois ela já estava gestando e depois ela já estava amamentando. Ela passava Era um uma ciclo. década amamentando. Exatamente, né? Amamentando, gestando, e isso é protetivo, né? exatamente. Então, Reduz ela ali, são fatores de questões risco hormonais. essa questão também, Sim, né? hoje também acho que a exposição ao estresse, à cobrança, por estar no mercado de trabalho e tudo mais, muito exposta ao cigarro, às bebidas alcoólicas, que acabam sendo com uma fuga. Um momento ela quer relaxar, vou tomar uma coisa. Então a pessoa às vezes vê nisso, uma saída, em vez de buscar, não, vou correr para poder desestressar, vou fazer um yoga para poder relaxar. Não. Então a pessoa às vezes busca o relaxamento numa coisa que não vai trazer benefícios reais, né? Para a sua pelo contrário, saúde. vai trazer malefícios. Malefícios. É complicado, precisa de refletir muito, né? Porque a gente São eu falei, muitos pontos, eu tava é lendo os verdade. fatores de risco, falei, gente, eu tô entre vários aqui, porque aí você fica Eu tô muito exposta. É, sério, né? Eu tive um filho só, amamentei 4 meses só, tive filho depois dos 30, né? Tem a questão do sobrepeso, aí mas assim, eu faço a questão dos exames, mas igual a Carla falou, mais importante é o estilo de vida, né? Eu busco, mas às vezes a gente não consegue, né? Existe algum tipo de exames para fazer assim da rotina, além do toque, né? Algo que uma pessoa que tem histórico familiar, qual que seria a rotina dela assim de exames? Ela precisaria ser acompanhada, né? Pelo médico. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos caso uma não vez tenha ao aparecido ano, nada. exatamente. Está sempre analisando as suas mamas, está sempre ali, para além do cuidado do médico, né? Como profissional que vai ter essa atenção com a pessoa, ela própria mesmo, de estar avaliando ali, né? Assim, nós vamos sempre voltar para em torno do indivíduo, como responsável pela sua saúde, né? Os profissionais da área da saúde, sejam enfermeiros, sejam médicos, médicos da família, os médicos especialistas, eles são, na verdade, co-participantes. Eu sou responsável pela minha saúde. Então, assim, essa pessoa que ela já tem um histórico familiar, ela precisa ter uma atenção a mais em quê? No estilo de vida. Uma atenção a mais nos cuidados em relação a essa consulta, né? Não ali negligenciar essa ida ao médico, não negligenciar. Agora, se ela tem fator de risco, que é o que você falou, tem um fator de risco, eu preciso fazer exames para isso? Aí vai depender de cada profissional, de como ele vai conduzir. Não necessariamente essa pessoa vai precisar ficar fazendo exames, né? Sim, E nós voltamos sempre ao ponto inicial. O exame, ele vai nos ajudar no diagnóstico, no prognóstico precoce. Porém, mais importante que isso é o se conhecer, é o se tocar, é o mudar o estilo de vida, literalmente, para questões, né? Atividade física, um descanso, uma boa alimentação, tentar pelo menos, né? Diante desse contexto que vivemos hoje. Né? E aí nós ainda somos privilegiados, né? Nós moramos em cidade de interior, ainda temos o privilégio. Sim. Pensa quem mora em uma cidade tem grande. Uma vida menos corrida, né? E a questão do trânsito. Quanto tempo as pessoas passam, as mulheres passam no trânsito? As pessoas, né? De uma maneira geral. 30, 40 minutos. Saem de casa muito antes, né? Durante 1 hora, 2 horas. E isso, se você for contabilizar durante o dia, quantas horas ela perde ali, isso é estresse, sim ou não? Nós estamos ali sendo expostas ao estresse também, né? Então, assim, o cuidado com a saúde, ela deve ser de maneira... Quem já tem o fator de risco familiar, é apenas mesmo um cuidado maior, um acompanhamento mesmo. A não ser que ela tenha um achado específico que a leve a ter uma avaliação mais maior. frequente, né? Ô Nari, falando agora um pouquinho do câncer de colo de útero também, que acomete muitas mulheres, é interessante a gente falar que ele, lógico, tem a questão do estilo de vida, mas ele não vai te dar sintomas. Se você chegar a sentir uma dor, você já está num estágio bem avançado. Então, o preventivo anual é fundamental, né? Sim. Ele é primordial, porém, para aquelas pessoas que realizam o exame e elas têm ali consecutivo, faz 2 anos sequenciais e não há nenhum achado naquele exame,
ela vai ser liberada de fazer ela anualmente, né? Ela vai ter um espaço ali maior para realizar esse exame. E diferente do câncer de mama, o colo do útero não tem a ver com a questão de antecedentes familiares, tá? Então, assim, não tem esse fator de risco para isso, né? Para fazer, né, para a gente saber os exames, né, para saber se tem o câncer de mama, é a partir de 40, que você disse? 40 anos. 40 anos. E aí, o colo de útero é a partir dos 25, é 25 isso? anos. Por que é mais cedo? Boa pergunta, né? Por conta da questão da atividade sexual. É isso que tem. Já inicia mais jovem. Exatamente, né? Tem a ver com a atividade sexual, o exame de colo do útero, né? Então, assim, inclusive, um fator protetivo, a vacina. Sim, o HPV, né? Exatamente. É algo grande que a gente pode... Já aí pensou se a gente pro pudesse câncer. fazer isso também com câncer câncer de de mama? E houve uma resistência Nossa. muito grande com relação à vacina do ainda. HPV. Existe E ainda. então, assim, esse preconceito. os pais, aí é a questão dos pais eu cuidarem, já levei né? meu filho para vacinar. Porque se seu filho está em idade de Gente, vacinação, é incrível gente, você saber que vai poder vacinar. e você não usar esse recurso, né? Ó, Então, precisa. cartão 9 de vacina... a 14 anos, as Sim. meninas, e os meninos de 11 a 14 anos. Sim. Qual que é a importância, então, dessa vacina HPV para esses homens e as mulheres? Porque existe o preconceito, como a gente estava Sim, falando. e nós temos notado isso, desde que se iniciou a campanha, nós, no Núcleo, ficamos muito preocupados, porque a adesão foi baixíssima. Sim. E é uma prevenção, assim, importantíssima para a vida do indivíduo. Então, eu estou lembrando aqui, assim, o cartão de vacina, mãe, pais, está em dúvida? Leva o cartão. Vai lá no posto, vai no dá posto, uma olhada para confirma mim, por se tem favor. uma Vê se está vacina. tudo ok, se eu estou em algum atraso de alguma vacina. Porque se nós temos um recurso tão Que vai importante, que vai ajudar, por que não usar Disponibilizado gratuitamente. gratuitamente? Quantos gostariam de ter esse recurso e não tem? Né? Então, eu acho que é um absurdo que não se vá ao posto levar seu filho para tomar uma vacina que vai prevenir de uma doença que é um precursor. Grave, né? Um HPV não tratado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, ele vai evoluir para um câncer, não tratado. Sim, sim. É né? um precursor do Sim. câncer. Então, é uma coisa assim que nos deixa preocupados e que a gente precisa estar sempre lembrando. A gente que tem filhos, que tem netos, que tem crianças na família, cobrar os pais, porque vamos dizer, há alguns anos atrás, levar o filho no posto para vacinar era algo natural, Sim, cumprido agora... religiosamente. Eu tenho 3 filhos. Sim, era algo assim, né? E a gente faz isso com naturalidade. Hoje, nós percebemos que não tem essa adesão, por isso que algumas doenças que já tinham sido praticamente erradicadas voltando, estão igual a polio, né? o que é surpreendente, né? Surpreendente, Onde que está já a nossa tinha evolução, sido né? erradicada na década de 80 e agora em 2022 voltamos. Agora eu pensei numa outra coisa aqui, que eu acho que as pessoas às vezes ficam muito aterrorizadas com a ideia de poder estar com câncer. Sim. Eu acho que as pessoas não devem temer qualquer suspeita, qualquer medo. Não deixe de procurar o profissional, não deixe de procurar o médico, porque hoje nós temos muito recurso. Sim. O tratamento para o câncer evoluiu muito. O conforto para o paciente, o índice de cura mesmo é muito alto. Então, você não deve desanimar com o diagnóstico. Você deve sim, não, eu vou buscar ajuda, assim, a gente às vezes fica desorientado no primeiro momento, isso acontece. Onde eu vou, a quem eu procuro? O Núcleo do Câncer vai te orientar em tudo. Se você recebeu esse diagnóstico, para onde você deve ser encaminhado, como que vai ser realizado o tratamento. Claro que você tem o seu médico profissional também que vai te auxiliar, mas não tenha medo de buscar o tratamento, porque quanto antes se iniciar o tratamento, mais as chances de você se recuperar plenamente aumentam. Então, não há por que você ter esse medo. Eu sei, por experiência de família, que não é fácil, que a gente sofre um baque, que a gente fica chocado quando recebe, mas você tem que se perguntar, e agora? O que é que eu vou fazer? E seguir adiante, né? Com convicção de que você tem que buscar esse tratamento para se recuperar, né? O Carla, interessante que você falou desse suporte do núcleo, a gente podia entrar um pouquinho e falar Sim. do trabalho do núcleo.
que você falou, a pessoa vai ter o médico dela, mas eu até acompanhei também pessoas próximas que fica meio perdida, não sei, eu preciso, como é que eu vou fazer? E vamos falar desse suporte que o núcleo dá para os pacientes, né? Quantas pessoas hoje vocês estão acompanhando? Vocês me passou, acho que são 1.200 pacientes cadastrados. Porque eles chegam no núcleo, vão ser recebidos pela Aline, normalmente, que vai encaminhar. Então, o setor da assistência social, ele vai avaliar o quadro, né? Se a pessoa ainda nem iniciou o tratamento, porque o tratamento é feito pelo SUS. Né? No Brasil inteiro, o tratamento é feito pelo SUS. Ele oferece esse tratamento e não é diferente do que se eu fosse pagar particular. É o mesmo quimioterápico, é o mesmo medicamento que a pessoa vai usar. Então, vai encaminhar qual departamento que ela vai procurar. E a partir daí, o núcleo vai oferecer também assistência psicológica com os profissionais, né? Para dar esse auxílio não só para o paciente, mas para a família, esse suporte necessário, porque todo mundo na família fica, né, abalado, todo mundo ali mexido com essa situação. E a partir do momento em que ele, né, inicia seu tratamento, que ele precisar de suplemento alimentar, que ele precise, né, do psicólogo, que ele precise de fraldas, que ele precise de algum outro recurso, o núcleo vai, a partir dessa avaliação que a assistente social faz, providenciar, direcionar para aquilo que ele esteja necessitando. Oficinas também como que eu vou dizer, de terapias, né, em grupo. Então, sempre oferecendo alguma coisa para dar esse suporte para os nossos pacientes. Aí é incrível, acho que as pessoas têm que entender mesmo o diferencial de ter o núcleo aqui, que nem todas as cidades vão ter, né, que é uma associação mantida totalmente por voluntários, né, por doações. Sim. E é uma diferença na vida dos pacientes que a gente já acompanha muito. Eu já gravei entrevistas com pacientes que falam, o núcleo é minha família. Eu não tive apoio na família. Eu já ouvi muitos pacientes falarem, eu não encontrei apoio na família e o núcleo é minha família. E as pessoas choram emocionadas que falam, ai de mim se não fosse o núcleo. Nós temos amigos que, assim, que a gente fala que são amigos, hoje que não são mais pacientes, né? Que tiveram câncer há muitos anos, mas que são parte realmente da nossa família. E nós vamos muito agradecer à comunidade de Caratinga e região, porque a nossa instituição é mantida por doações a partir ali de R$1, R$2, R$5 mensais das pessoas. E isso é o que sustenta as tarefas da nossa casa. Nós realizamos, sim, alguns eventos durante o ano, para, às vezes, né, a gente está em construção, construindo a nossa sede, porque hoje nós estamos com espaço físico bem reduzido. Às vezes a gente precisa usar espaços de pessoas que nos cedem, né, muito de boa vontade, espaço para algumas questões, mas a gente está batalhando ali pela nossa construção da sede própria. Então, os eventos a gente faz para nos dar uma alavancada na construção, mas, assim, nosso principal é atender a nossa população que chega e que precisa desse auxílio ali nesse momento. Acolher, né, nesse momento. E isso é importante, né, sensibilizar a população como um todo para a questão das doações. É isso que porque como doar, pode gente? acontecer. Quem está nos assistindo, como pode fazer para ajudar o núcleo? Ajudar o núcleo a ajudar. Né? Primeira coisa, quer conhecer o núcleo? Faça-nos uma visita, é ali na Travessa João Coutinho. Estamos sempre de portas abertas, se quiser alguma informação sobre o funcionamento, como que as coisas acontecem lá dentro. E as doações podem ser feitas através de carnezinho, o rapaz vai na casa receber, nós temos as contas bancárias que a pessoa pode fazer a doação. Então, assim, os meios são esses, né? As doações, através do QR Code, a gente tem essas opções também, tem a chave Pix para a pessoa fazer a doação. E é isso que mantém realmente. A gente fica muito feliz e sempre estamos aí na busca por doadores, por aqueles que ainda não conhecem a casa, que queiram conhecer, para que as nossas atividades possam ser mantidas. E as pessoas que quiserem se voluntariar para trabalhar junto ao núcleo também, é só procurar vocês. Sim, a gente sempre tem aquelas pessoas, eu gostaria de trabalhar com oficina de alguma coisa, então a gente recebe também roupas e calçados usados, que a gente tem o nosso bazar online, que a gente movimenta ali no Instagram e vende as peças com precinhos bons, mas coisas bem, bem bonitinhas. Então, se a pessoa tiver essa possibilidade, né, às vezes tem uma habilidade, tem um conhecimento de alguma área, eu gostaria de trabalhar, então procure-nos que a gente, né, vê as possibilidades de encaixar, de criar uma rotina para essa pessoa nos auxiliar. Você lembra algum número
de telefone, eu tenho aqui, eu vou passar do núcleo, porque é interessante, porque às vezes a pessoa passa ali, tem algum tipo de dificuldade para arrumar estacionamento. Sim. Difícil, verdade. Vamos falar, é isso mesmo. Ó, vou passar um número aqui então, que é da recepção, que é o número que eu fiz contato com vocês para convite aqui também. Olha, anotem aí o telefone para qualquer informação sobre o núcleo, o tipo de atendimento que é prestado, se você quer ser também um voluntário ou até mesmo conhecer, né? Saber, será que eu me encaixo para ser parte do núcleo como paciente ou como voluntário? Olha o número, 339-8763-0153. Vou pedir o Natan para colocar aí também para vocês, tá? Mas é 339-8763-0153. E para facilitar ainda mais, esse número é Zap. Ótimo, e tem outra possibilidade. É o WhatsApp. Nós da diretoria somos todos voluntários. Sim, né? Sim. E a gente sempre convida as pessoas para virem fazer parte dessa equipe. Normalmente as pessoas nos eventos, elas se aproximam, quero ajudar. Por quê? Porque a diretoria também precisa de sangue novo, de renovação, dessa disposição que o novo traz sempre, né? Então venha participar conosco também da direção da casa, entender como que é o funcionamento, como que a diretoria colabora com a casa, para fazer parte desse time, porque a gente precisa desse auxílio também, porque cada um tem as suas aptidões. Eu tenho aptidão para liderar evento, eu tenho para coordenar finanças, eu tenho... Então, venha trazer as suas habilidades e somar conosco. Muito bacana. Ô, Nari, uma coisa que a gente falou lá no começo, não sei se foi antes que a gente estava conversando, e o aleitamento materno com a mulher que teve câncer ou está amamentando? Então, devido a questões do tratamento, se a mulher ela está amamentando e porventura se descobre, né, o diagnóstico, a amamentação vai precisar ser interrompida devido à medicação, né? E depois, Nara, se eu já estou recuperada, aí vai depender do prognóstico dessa mulher e de quais as condutas, porque geralmente quem já teve vai fazer um acompanhamento às vezes por 1 ano, às vezes por 2, às vezes por 3, e aí por isso que precisa ser analisado cada caso. Mas, infelizmente, ela vai precisar abrir mão disso. E aí, conversando com a assistente social da casa, a gente conversou e essa parte da maternidade, ela mexe muito com a mulher, né? Sensibiliza a mulher. Então, a gente já tem alguém que tem um diagnóstico, como já falamos aqui anteriormente, que a pessoa pensa que é um fim, é ali uma carta de morte, né? Então, e ainda se tratando de uma mãe ou de alguém que deseja amamentar, isso se torna ainda mais pesado, mais sofrido. Mas é importante dizer que, apesar do leite materno ser um alimento ouro, ser um alimento ali de primeira escolha para o bebê, nós podemos, como mães, ofertar amor de outra maneira, né? Existe outra maneira de você ter vínculo com seu filho, né? Eu já tive pacientes que foram acompanhadas por mim, depois tiveram o diagnóstico, né? É um caso que é até bem conhecido na cidade, mas que precisou fazer o desmame, mas existe outra maneira de você ter vínculo com seu filho, né? Apesar de, né? Que aí eu puxo um saco um pouquinho, mas a gente está do aleitamento materno, mas a gente está falando de um caso específico, né? Então é possível amar o meu filho amamentando ele com um copinho, é possível eu amar o meu filho amamentando ele com a mamadeira. Eu preciso vencer essas barreiras, né? Eu preciso vencer esses mitos, inclusive, de que só quem amamenta é que ama. Não, o outro, o diferente também provê amor, né? E de outra maneira, ainda mais tratando de um caso de tamanha sensibilidade. Acontece que hoje, por algum motivo, de uma maneira geral, há uma culpa em tudo para as mães, né? Então, assim, quem amamenta é culpada, quem não amamenta é culpada. Nasce a culpa da mãe. Exato, né? Então, assim, não seria diferente nesse caso também.
Mas procurar ajuda é muito importante. A questão do assistente social, da psicóloga, nesses casos, né, do tratamento como um todo, é primordial, né? Então, assim, aí a gente volta a falar da importância do núcleo. Sim, De dar esse suporte, de dar esse apoio, de acolher essa mulher, de estar ali sensível mesmo àquela dor, que é uma dor dupla. Sim, imagino que sim. Né? Então... O Carly, eu estava vendo na rede social de vocês que nesse Outubro Rosa de 2022 o Núcleo está com a campanha para os cortes de cabelo para a confecção de perucas. Sim, isso é uma demanda constante, porque nós sabemos que mexe conosco a questão do cabelo, né? Sim. Então, a gente sempre está à busca do material, que são os cabelos. A pessoa tem o jeitinho certo de cortar se ela quer doar, que tem que ser acima de 20 centímetros. A maioria das pessoas dos salões já sabem, né? Que você tem que tirar o cabelinho ali juntinho, porque se ele soltar, depois não consegue E o mínimo juntar. é 20 centímetros. O mínimo 20 centímetros. Leva para o núcleo, que nós já temos uma parceria com a empresa lá em Belo Horizonte, que confecciona as perucas e a gente, né, faz a doação dessas perucas. E vocês fizeram uma parceria com um espaço também, né? Lá na Praça Maceió Rocha, aqui desse mês. Para o corte, sim. Então, a pessoa que tá aí com o cabelo grande na hora de cortar, ótima oportunidade para fazer essa doação para o núcleo. Bacana, gente. É na Praça Maceió Rocha, número 17, o espaço da G, que ela já está orientada aí, a forma que tem que ser o corte, correta, como né? vai prender o pedacinho de cabelo. Então, muito bacana. Quem quiser ajudar o núcleo, tiver cabelão aí, ó, aproveita na hora. Já está na hora. Gente, agradeço demais o convite, né, ter sido aceito por vocês. Foi bem bacana essa orientação, esse repasse de informações. E você de casa, você não sabia, né, que tinha um núcleo de apoio? Caratinga tem, com ótimos profissionais. Estão aqui, ó, 2 voluntárias, para vocês terem noção do nível, da qualidade do núcleo. Isso é muito importante. E outra coisa, Débora, que eu queria já deixar o convite aqui para o nosso telespectador. Hoje, essa semana, nós estamos falando mais sobre o câncer de mama, o câncer do colo de útero, quais são as causas, a importância de se prevenir, a importância do apoio familiar e do núcleo. E semana que vem, nós teremos convidados, pessoas que venceram a doença. E aí... Meu caro, prepare o lenço. Prepare o lenço. Prepare o coração. E lá vem trazer uma mensagem de força e esperança, sim, né? Positivo. E de vencer. Ou seja, de não o câncer desistir. de mama tem cura. Basta ser diagnosticado o quanto antes. Não é isso, meninas? E o tratamento, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E semana que vem... Vocês não podem perder também esse podcast, viu? Histórias maravilhosas de mulheres vencedoras aí do câncer de mama. Sim. Nós que agradecemos, tá? Pela possibilidade de vir aqui falar do núcleo, que é para nós, assim, uma casa. Nós também nos sentimos, assim, muito em casa, porque é um lugar que tem esse perfil de acolhimento, da gente se sentir reconfortado. Então, nós agradecemos muito, tá? Eu gostaria de agradecer também, né? Tanto ao núcleo quanto a vocês, pela oportunidade. Quanto mais a gente dissemina informações, né? Quanto mais a gente expõe que é possível, que tem cura, que tem jeito, isso é fantástico, né? Então, assim, parabéns também pela iniciativa. Obrigada. Isso é muito válido, né? E eu agradeço. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.